para gravar. Pronto. Boa noite. Boa noite. Eu vou começar fazendo uma contextualização sobre o que é o mapeamento. Então, o que é? O mapeamento ele foi criado com o objetivo inicial da gente fazer uma análise das empresas que tem aqui na Zona Sul. Preferencialmente as pequenas, as micro, as pequenas empresas, os MEIs, são pessoas assim, que precisam um pouco de ajuda da gente, no caso, né? Então, qual foi o objetivo desse estudo? A gente fazer uma análise e estudar de qual forma os alunos do Instituto Federal podem ajudar esses comerciantes. Então, esse foi o objetivo inicial desse mapeamento. Então, a gente reunimos um grupo, né, que era pequeno na época, e saímos aí para fazer o mapeamento e conversar com os comerciantes já sobre o assunto, para ver o que eles achavam sobre essa proposta. Aí até que a gente foi muito bem recebido por eles ali no começo. Deixa eu só passar. Aí aqui são os alunos que fazem parte atualmente do grupo de mapeamento, né? São 10 no total. E tem eu, o Milton, o Vinícius, o Cristiano, o Lucas, a Ana, a Letícia, a Suelen, a Jaqueline, Matheus e Leonardo. Leonardo Alves, né? Leonardo Alves. Isso. Então, qual que foi o objetivo aqui do nosso grupo? O objetivo do mapeamento, ele foi pegar essa questão para ajudar os comerciantes mesmo, de fato, trazer essa proposta para eles e levar uma ajuda, analisar qual que eram as dificuldades deles ali no momento, tempo que eles precisavam, e ao mesmo tempo a gente notou que tinha pouco conhecimento sobre a instituição aqui, poucos comerciantes conheciam a instituição. Então o que a gente já adotou como proposta também fazer essa divulgação do IEF ao mesmo tempo, para poder ter essa proximidade do IEF com a comunidade aqui no caso, né? Aí nesse estudo a gente usou de uma metodologia que foi aplicar um questionário, e nesse questionário a gente aplicou algumas perguntas ali para os empresários, perguntas como localização geográfica deles, o número de funcionários, os desafios que eles tinham ali no momento, o tempo que eles tinham de comércio, para a gente poder fazer essa análise e se eles aceitariam no futuro uma ajuda que os alunos do IEF ou da empresa Júnior. E o que a gente constatou? Que quase 70% dos comerciantes que a gente conversou, eles chegaram à conclusão que era bem-vinda essa ajuda, quando a gente pudesse. Tanto para palestras, mini cursos, ou qualquer evento que estivesse voltado aqui para o empreendedorismo. Se tiver aquela dificuldade, né, de medo de que fosse alguém da Receita, né? Eles ficaram com medo da gente quando a gente falava que a gente era do Instituto Federal. O Federal. Federal abalado. Polícia Federal. Eles ficaram meio retraídos, assim, né? Inclusive, o projeto ele tem uma ligação com a empresa Júnior, né? E a empresa Júnior, ela vai pegar alguns aspectos mais internos da empresa, nas dificuldades mais internas da empresa, e isso será cobrado uma pequena taxa ali, e da vontade da pessoa, né? Se ela achar que é necessário para ela, aí ela pode entrar, porque aí já tem os benefícios que a gente já está propondo, e aí tem essa parte da empresa Júnior. Mais individualizado, né? Exato. Então aqui é só uma foto para retratar aqui que quando a gente começou o mapeamento era um grupo muito reduzido, tanto que a gente precisou de ajuda de 2 bolsistas que tinha na época, que é o Thiago e o 3, né? e o Natan. O Lucas, ele era bolsista, só que ele já tinha entrado Isso, já estava no projeto. no projeto. É verdade. Aí isso aqui é só para retratar, assim, que foi esse grupo reduzido conseguiu fazer toda a região, deu um pouco de trabalho. A gente foi, assim, uma questão bem trabalhosa por conta do grupo ser bem reduzido. E quem começou foi você, na verdade, né? Foi, eu comecei fazendo individual, aí depois a gente começou fazendo grupo. Aí a gente conseguiu concluir na Zona Sul inteira.
E foi muito positivo, tanto que a gente tem esses contatos agora com eles. Isso foi muito bom pro mapeamento, no caso. Esse que o Lucas comentou da empresa Júnior já tem proposta? Já? De algum empresário que queira esse atendimento direto com a empresa Júnior? O David tinha falado que sim, né? Davi, Davi tá aí? tá fazendo campanha. 30 a 100. Nesse contato que eles fizeram inicial, apareceu algum para ter um atendimento mais personalizado na empresa Júnior? Ou ainda não? Olha, não, até alguns contatos que nós fizemos, né? Dentro do que a gente pegou com eles, aí nós fizemos. Isso ficou ainda está bem aberto. Mas assim, diretamente, o que foi feito lá, eles não têm contato, ainda não. Então, assim, essa questão da parceria entre o mapeamento e a empresa Júnior, como que ficou? A gente ficou combinado de trazer esses comerciantes aqui para eventos, palestras, e no caso de questões específicas, porque muitos deles até falaram que eles não tinham a condição de pagar, no caso, por uma visita mais técnica e tal. Então, o intuito é mais de trazer eles para o IEP, para participar de eventos, para assistir palestras, ou até questão de estudo mesmo, que aqui tem muitos cursos FIX, né, que ajudam muito. Então, já é muito positivo. Essa parte, eles também não tinham conhecimento. Então, isso foi muito positivo, essa ação que a gente teve. Aí, aqui, a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que a gente ia fazer, só que não deu certo, ficou pendente aqui pro caminho. Uma delas é esse desenho aqui, é um mapa, que era até um bolsista do Pedini que estava desenvolvendo para nós esse mapa. E esse mapa, ele ia englobar todas as empresas daqui da Zona Sul, que a gente até passou a lista para eles. Aí o que aconteceu? Ele chegou a fazer uma parte, só que aí não chegou a concluir agora, ficou sem terminar o mapa. Mas ele Mas tá no faltaram empresas? Não, as empresas, eles tinham os dados das empresas. Mas é por conta de ser muito trabalhoso, ter que inserir empresa por empresa no mapa, aí ficou questão de tempo também, essa parte de tempo não deu certo de sair a questão do mapa. As empresas foram inseridas. O que ele ia complementar é que na hora que você colocasse o cursor em cima da empresa, aí aparecia Trazer as características. as características, qual é o negócio da empresa, quantos funcionários. Mas ali já dá para ter uma ideia bem interessante, né? Do aglomeramento de empresas, né? Comerciais, suponho eu, né? Um outro ponto que a gente ia falar aqui também, que seguindo a estatística, acho que 60%, né, das empresas em 2 anos elas não conseguem fecha. Então, esse trabalho aqui a gente precisa definir. Se for só mapeamento, a gente vai ter muito trabalho só para ficar em ramo. Todo ano vai visitando para ver se houve mudança ou não e remapear, né? Uma atualização. Uma atualização. Então essa atualização que ela fica até um desafio por conta do pessoal mesmo que é limitado, né? Eu acho que tem, a opinião minha, eu acho que se for optar pelo caminho da atualização, é um desafio, aí tem que pôr a SEDET no meio, a prefeitura no meio. Eles têm que arrumar um bolsista para isso. Né? Sem bolsista lá, a gente teria que partir por esse caminho, que para vocês é um pouco. Então, isso é um problema por conta até que a gente estava conversando sobre a rotatividade. O nível de rotatividade é muito grande. Então, o comércio, ele abre, um pequeno comerciante em si, aquele que abre ali só com funcionário, ele fica em média de 1 a 2 anos aberto. É o tempo que eles estão ficando abertos. Aí, para fazer essa atualização, que é muito complicado, porque aí teria que ir ponto a ponto de novo, ver quem que abriu no lugar, o que fechou. Se é o mesmo, se não é, né? Então, cadastrar outro, se for o caso, aí tem outro ocupando espaço, aí vem outro, né? Aí eu imagino que teria que envolver parceiros, para ficar aqui dentro, essa atualização constante, ela é muito complicada, né? Em termos de tempo. Aí também você não, como que a pessoa vai sozinho? Eu acho que o Lucas foi muito sozinho, né? Várias vezes. Mas é uma coisa complicada, né? É bom ser sempre os dois, né? Se dá um problema, né? A pessoa vai acompanhar, enfim, tem todas essas questões, né?
inclusive que ajudou a gente a fazer mais rápido mesmo, foi o Natan estava de carro e eu estava de moto, né? Sim. Então a gente conseguia se locomover com mais facilidade, mais agilidade aqui, né? E essa questão do mapeamento também, uma coisa que a gente conseguiu perceber, né, é a questão de segmento. Às vezes as empresas fecham, mas levar em consideração também que os segmentos são muito repetitivos entre uns e outros, então a concorrência é muito grande no mesmo ramo. E eu acho que isso também influencia no fechamento de algumas empresas que não conseguem completar 1 ano, 2 anos. Até seria legal para a gente ter uma espécie de turnover, né? Uma taxa de turnover bem real ano a ano, né? Seria interessante. Como um turnover, né? Qual seria essa atividade empresarial? Turnover da empresa, né? Seria uma rotatividade mesmo, né? De negócio, né? Talvez até estabelecer uma taxa de sobrevivência, né? De sobrevivência. Eu acho isso interessante, mas aí toma uma dimensão, seria o que o Pedini propôs, né? Está acompanhando essa evolução, né? Constante. Né? Eu acho que também tem uma coisa que a gente tem que voltar, não cobrar, né? Mas conversar com ele de novo, se a geografia tem interesse em colaborar ou não, né? Porque eles têm lá, eles dão treinamento de QGIS, eles sabem fazer, né? O Alexandre, ele trabalha com geografia urbana, então acho que a gente tem que ter assim, vocês topam participar junto? Porque de repente de lá pode vir alguém. Pode. Tem editais de bolsistas e tal. E aí vocês ficariam mais com a parte gerencial e alguém cuidando disso. Né? Atualizando, colocando essas informações, né, que o Vinícius falou, de passar o mouse e colocar essas indicações. Porque isso é o fundamental para você estabelecer alguma coisa, uma ação. Então vamos voltar a conversar com ele. E um outro ponto, se chegaram a fazer algum contato com algum órgão da prefeitura? Com o órgão da prefeitura em si, não. Ainda não. Mas a gente vai. Tá até entre esses pendentes aqui, que é a questão da gente fazer uma análise também dos órgãos institucionais que tem aqui na Zona Sul. Então isso ficou pendente, mas a gente vai fazer ainda. A gente vai complementar com isso e procurar pesquisar também sobre os órgãos do terceiro setor, coisas que a gente ficou de fazer, só que a gente não conseguiu fazer por questão de tempo. Por enquanto está só no comercial barra industrial, né? Só que a parte que a gente achou que ficou muito bem feita, foi muito bem sucedida, foi essa parceria do IEF com os comerciantes, no caso de promoção mesmo social. Tanto que agora todos conhecem, não conheciam. Agora tem esse contato, tem esse interesse, agora Não, tem essa facilidade. Eu acho que houve isso lá atrás, que eu peguei umas pastas com eles ali, né? Eu passei para eles as pastas simples, né? E aí até o Vinícius falou, não, chega com a pastinha já dá uma visibilidade, né? Então você vê, era bem, para muitos era bem desconhecido mesmo, né? Bom, gente, dando continuidade aqui, então vou falar um pouco da análise dos principais desafios identificados. Na verdade, a gente queria fazer um paralelo da dificuldade que foi encontrada nos comerciantes, as dores deles, e como que o IEF poderia estar contribuindo. E eu tive pensando, esse evento que teve aqui foi de extrema importância para a divulgação do IEF como um polo de conhecimento, de extensão, igual o Vinícius falou. A nossa função aqui, né, o projeto é extensão, mapeamento. E a gente implementar uma estratégia que aproxime mais. Eu acho que esse primeiro evento foi muito importante e que a comunidade nos enxergue realmente como um apoio. Então, a gente precisava ir na direção, por exemplo, não sei como é que está a empresa Júnior, a aceleração disso. Porque se é uma extensão, a gente vai estar mapeando, mas qual que é o impacto que vai ter na sociedade? Unir o IF mesmo com a sociedade, os comerciantes, o terceiro setor e os comerciantes locais aqui, são muitos prestadores de serviço, lojinha. Como que a gente
vai melhorar isso no próximo semestre, né? O que a gente vai fazer para diminuir mais essa distância que tem. Dando continuidade, né, o impacto nas atividades comerciais, dessa forma, se aproximando, como a gente vai contribuir? Quais são os produtos que a gente vai estar entregando? A gente vai ajudar eles no fluxo de caixa, na organização do layout da loja, contabilidade, estoque, entender realmente, aproximar mais ainda para ter um impacto, dar o resultado, aí não ficar só no papel aqui também, né? Pode passar. Bom, o resultado do mapeamento. O que a gente pode identificar? A gente pode identificar o nicho do ramo de cada empresa, que está situada aqui na Zona Sul, as porcentagens de cada uma. A gente pegou também as dores, mais ou menos ali, igual o Milton falou, de 60% quis expor, a gente tem dificuldade no fluxo de caixa, numa confusão patrimonial, estoque, disposição dos produtos em gôndola, o que mais? Arranjar empréstimo, né? Levantar capital ali para giro. E de novo, a gente precisa andar em paralelo com o mapeamento e trazendo o pessoal, a comunidade para cá, para cada vez mais eles identificar o IF como um apoio real mesmo. Eu acho que esse primeiro, foi muito feliz o grupo que fez aí a primeira feira, né? A primeira stand de encontro aí de empresas. Cultura empreendedora, né? Tem um detalhe, né, que eu queria comentar, que quando o Fábio nos procurou para fazer o evento e apresentar a Kiara, que era da área dela, junto com a Laís, o Fábio foi muito claro, que assim, a gente quer o pessoal do mapeamento. E existe esse interesse também do Instituto Alcoa começar a ampliar o trabalho nessa região. Então, agora é continuar com esse contato, explorar esse interesse deles, né? Tentar transformar em alguma coisa mais prática. Isso aí a gente vai ter que, é fatal, isso aí a gente vai ter que ir de novo a campo e ver o que mudou, né? Levantar de novo, ver quais são as empresas que saíram. Já fez um ano que foi feito o levantamento? Começou em 2022, né? 22, né? Não, 20. A gente começou em 2023. 22. E acabou quando? Vocês lembram? Lembra do ano passado? O mapeamento em si foi no segundo semestre de 2023. Foi em agosto. Então está indo para um ano, né? Seria um tempo bom de ver essa rotatividade, né, de negócio, quem permaneceu, quem não permaneceu. Isso para mim é muito interessante, dar uma taxa de rotatividade. Nesse caso, agora, recente, sobrevivência, a gente sabe os que permaneceram por conta do contato, que a gente vem tendo contato com eles. Sim. Então, assim, quando a gente fez o mapeamento, a gente chegou lá num número de 240 empresas que a gente conversou, que a gente aplicou o questionário, que parte, igual eu falei, quase 70% deles com dificuldades e aceitam proposta de vir fazer qualquer evento aqui, estar lá, participar. Então, assim, esse número de 240, eu tenho um contato hoje com a média de 170 desse número. Aí, tanto questão de participar de eventos, um ponto que eu até cheguei a conversar com o Pedrinho, é muito questão de horário. Então, assim, a maioria dos comerciantes aqui da Zona Sul, o que é o problema deles? É o horário muito estendido, até 7, 8 horas da noite. Aí, para participar de eventos, no meio de semana, acaba complicando um pouco eles, porque já estão cansados. A maioria ali são pequenos empresários, eles mesmos que trabalham. Então, esse foi um dos pontos também que a gente tratou com eles. Só que, assim, não teve muita rotatividade, por enquanto, nesse ano. Então, a maioria estão funcionando ainda. Entendi. Legal. E novos negócios? Será que surgiram nesse ano? Surgiram alguns novos negócios, mas na mesma linha
de trabalho. É mais na área do comércio, é um salão de cabeleireiro que abre, que agora tá ali, Bastante. é muito salão de cabeleireiro, sorveteria, é mais nesse questão de comércio mesmo, sabe? Que tá vindo aqui agora, os novos. E naquela figura, eu fiquei com a dúvida, é a Marras e qual é aquele outro ponto de concentração? Tem dois pontos de concentração muito bem. Eduardo Luciano Mas e a. Isso. Qual que é o outro ponto? E aqui na Esperança também, a principal da Esperança, eu não vou lembrar o nome da rua aqui de cabeça. Oi? É. Então são as duas assis da Zona Sul, né? Sim. Pode-se dizer assim, né? São as principais ali que tem a concentração de comércio, estão Aham. abrindo mais, estão construindo mais pontos. Porque da Cimilha é bem. Verdade, inclusive nessa rua, no final do mapeamento, tinha umas 3 empresas que a gente chegou para oferecer como benefício. E algumas já estavam, não fizeram porque já ia fechar. E teve uma outra, inclusive, que ela passou já um novo endereço para outro lugar que ela ia e tal. Ela ia mudar um pouco, ela ia continuar no mesmo segmento, mas ela ia dar uma evoluída e tal. E aí ela ficou muito contente, né, essa moça, inclusive. Passou o novo endereço que ela ia, uma loja de imóveis. E provavelmente nesse lugar que ela está hoje em dia deve ter alguma outra loja, alguma ter começado ou alguma coisa parecida. Mas é bom realmente ir a campo mesmo de novo para conseguir confirmar. Quando vocês chegavam no estabelecimento e abordavam a pessoa que estava lá, era o empresário que estava lá ou era um funcionário? Não necessariamente, geralmente eram os funcionários. E o funcionário passava as informações ou não? Você tinha que voltar? Eu tinha que O voltar, patrão tá aqui e volta depois? tinha que voltar. Geralmente eu voltava, mas às vezes a pessoa já dava um jeito de falar com o Ligava, né? isso, com o chefe para ele poder vir lá passar as informações pra gente. E tem muitos que já é o próprio dono mesmo, ele mesmo que trabalha, né? Então nesses casos foram mais fáceis. Agora teve funcionários que não se importou em passar os dados não da empresa, alguns funcionários gerentes, esse tipo de coisa. O pessoal foi passando para nós essas informações também. Então, concluindo, assim, na nossa visão, o mapeamento ele teve muito resultado positivo, apesar dessas coisas que não deram certo, que ainda ficaram pendentes ainda, foi muito positivo por quê? Porque esses comerciantes, esses pequenos comerciantes que tem aqui na Zona Sul agora, todos eles são a par do Instituto Federal. Então, eles já sabem que eles podem contar com os alunos, contar com o Instituto, que tem vários cursos, que eles podem matricular os filhos deles. E muitos não sabiam, igual a gente estava conversando com o Lucas. De cada 3 que a gente ia, 1 ou 2 não conheciam o Instituto Federal, morando aqui na Zona Sul. É uma coisa assim que a gente ficava muito impressionado quando a gente estava fazendo o Acho que o Pedrinho mapeamento. até falou numa reunião. Então isso foi um ponto muito positivo, que agora ficou conhecido. Então a Zona Sul inteira, tanto que quando estava tendo esse evento aqui, eu fui convidar vários, a maioria pessoalmente, convidar eles. E eles ficaram muito felizes. Alguns que estavam juntos falou que era uma boa iniciativa aqui do Instituto, que os próximos eventos, que os que não puderam vir em questão de horário, que era para comunicar que eles viriam. E ampliar, né? Por exemplo, começou aqui na frente, mas de repente ampliar num espaço maior. Eu pensei nisso também, que às vezes aqui, pela quantidade de empresas, né, quantidade de gente, se vir todo mundo, aqui na frente não cabe, né? Às vezes a quadra seria interessante. É muito legal, e deixar um evento fixo de repente, né? Esse da cultura empreendedora. Exato, mensal, semanal. Mas acho que ou anual ou semestral. Pode ser. Para eles virem. Então, tá os caminhos abertos, né, Milton? Abriu frentes, né, de trabalho, né? E no futuro também, agora próximo, a gente pode até fazer parceria com outros grupos. Porque o que a gente sentiu é que eles querem uma espécie de consultoria também. Então eles querem, os comerciantes, a gente precisa de alguém que possa vir aqui no comércio explicar algumas coisas, alguns detalhes, tipo, mais ou menos na linha do Sebrae. Sim. O Sebrae tem essa linha de trabalho de consultoria. Então o que eu senti nos comerciantes é que eles sentem falta disso também. Eles dizem, se tiver como alguém do grupo vir aqui,
Algumas coisas, pessoalmente, eu já cheguei a fazer também com alguns comerciantes. Já cheguei a chegar a orientar alguma coisa assim que estava dentro do alcance. Então, assim, umas coisas que é bem possível que eles querem é essa parte da consultoria também. É um exercício. Aí a gente estava, igual a gente estava falando, essa parceria com a empresa Júnior, a maioria no momento eles não têm condição de pagar, por conta de altos aluguéis que eles pagam lá, que um outro problema dos comerciantes aqui é os aluguéis, que são muito altos. Então, assim, geralmente é o marido, a esposa e um funcionário que está aí trabalhando. Aí eles, no momento, eles não teriam como pagar essa consultoria, por isso que eles deixaram com a gente. Mas, assim, no primeiro momento, o que a gente estava pensando em fazer, também não conseguimos por questão de tempo, é um plano de ação para poder fazer algum mini curso mais simplificado para ajudar. É tipo o que o Davi chegou a fazer já, com alguns. A gente está pensando em fazer nessa linha. Também eu acho que seria muito positivo. Muito bom. O próprio, em algum momento eu conversei com o Davi, o próprio curso EAD, né, Davi? Né, a disponibilidade deles, né, é um público-alvo e que estaria interessado o curso de empreendedorismo. Talvez até diante das necessidades que vocês levantaram, né, pensar num curso EAD que atenda essa necessidade. Vamos supor que uma necessidade ali foi a questão de finanças, né, o que é um básico de financiamento de caixa e tal, talvez um curso EAD focado nessas demandas que vocês levantaram. O conteúdo do futuro está pronto. Com a demanda que a gente tem aqui, o grupo de WhatsApp está pronto, a gente vai atrás. Muito bom. Bom, gente, o mapeamento, por enquanto, é isso. A gente pretende aí, acho que o trabalho é mapear mais e divulgar mais o IF, fazer esses dois se encontrarem, né? Unidades se encontrarem. Eu acho que o nome do IF tem muito mais a crescer com isso, e ainda dá o apoio para a comunidade. Acho que depois desse evento que teve aqui, eu tenho certeza que eles estão divulgando mais ainda, né? Nossa, viu? Então acho que é muito importante dar essa continuidade para esse ano que vem. Vamos fazer uma vez por ano esse evento. Vai trazendo mais ainda o pessoal. Eu ia falar, esse evento impactou internamente também. Ficou admirado. Foi muito bom. Muito bom.